Boa tarde, que bom que vocês estão com a gente. O Live Mundi é um festival e um movimento de vida sustentável que desde 2016 inspira a transformar o mundo. Essa é a nossa primeira edição digital ela vai acontecer até a próxima sexta-feira, dia 9 de outubro. Foram mais de 50 atividades gratuitas entre diálogos, oficinas, performances artísticas e atividades de bem-estar. Acompanhe por aqui e compartilhe nas suas redes. Bem-vindos à faixa Territórios e hoje a gente vai estar trazendo uma discussão sobre as unidades de conservação, conexão com as áreas naturais do Estado do Rio. As unidades de conservação são territórios ordenados para a conservação da natureza, incluindo biodiversidade, geodiversidade e seus usuários, a comunidade tanto que usufrui das unidades de conservação, como também se situa no entorno com seus benefícios. O Parque Nacional da Tijuca é uma grande área envolvida pela metrópole carioca. A gente vai falar com a Viviane Lasmar, do Parque Nacional da Tijuca. A Serra da Misericórdia é protegida por uma APARU, uma área de preservação ambiental e de recuperação urbana. E a gente vai estar trazendo a ONG Verdejar para poder trabalhar com a gente os conceitos no entorno da Serra da Misericórdia. E também vamos trazer o Ian Bonder, lá do Parque Estadual da Costa do Sol, na região dos lagos, que resguarda maravilhosos remanescentes dos ecossistemas dessa região. A população do entorno e o convívio com seus usuários são os focos dessa nossa conversa. Bom, para isso, então, eu queria convidar Viviane Lasmar, que é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e ela é responsável pela área de gestão socioambiental do Parque Nacional da Tijuca. Muito boa tarde, Viviane, muito bem-vinda. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. O Parque Nacional da Tijuca é parceiro do Live Mundi já há algumas edições, né? E essa edição atual online realmente foi um grande desafio. Vocês estão de parabéns, porque está maravilhoso o festival, né? Muito obrigado, Viviane. Eu vou falar um pouquinho. Deixa eu só convidar o Ian, que já está conectado com a gente aí. O Ian Bonder é empresário do ramo de comunicação e é responsável pela elaboração do Guia Lagos, guialagos.tour.br, que traz todas as dimensões da região dos lagos, seus atrativos e suas curiosidades. Ele faz parte também do Conselho Consultivo do Parque da Costa do Sol e também vai estar participando aí com a gente hoje no debate. Boa tarde, Ian, como é que vai? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, audiência. Estou entusiasmado porque esse espaço para dar visibilidade a essas questões aqui, tanto do parque como das áreas do entorno, é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. É muito importante que a população tenha conhecimento tanto dos valores ambientais da região, também como da necessidade da participação social na preservação desses valores. Perfeito. A gente está esperando a Marcele Felipe, que é da ONG Verdejar, que eu anunciei. Ela está com uma questão de conexão. Então, a gente aguarda um pouquinho para ver se ela entra. Mas eu queria, Viviane, começar, então, com a sua fala, explicando um pouco do trabalho que você vem fazendo agora na gestão do Parque Nacional da Tijuca. Né? Você já está aqui há algum tempo, né? Já tem 1 ano, 2 anos, você está aqui no Parque Nacional da Tijuca. Já tem 2, né? Pois é. E que você falasse um pouquinho para a gente, então, desse trabalho da relação com as comunidades do entorno. Então, fez 2 anos, vai fazer 2 anos agora, parece que foi ontem, né? E realmente é uma experiência muito interessante, tá? Trabalhando no Parque Nacional, dentro de uma metrópole, como você trouxe, né? Uma cidade... o parque dentro da cidade, então qualquer lugar da cidade do Rio de Janeiro que você observa, você está vendo o Parque Nacional emoldurando a sua vista e a importância desse ambiente, né, dessas áreas naturais na vida do cidadão carioca ou não carioca, mas que tem na cidade do Rio de Janeiro a sua relação de vida, né?
E isso estabelece uma conexão direta, né? Porque o ser humano, em conexão com a natureza, isso com certeza transforma um pouco a sua forma de ver e de estar no mundo. O Parque Nacional da Tijuca, ele possui um conselho consultivo, né? Que é bastante atuante, que vem nos apoiando nas nossas ações de gestão. Na verdade, toda a unidade de conservação ela tem que ter um conselho, algumas deliberativo, outras conselho consultivo. E no caso do Parque Nacional, são conselhos consultivos, né? E é um conselho bastante atuante e que vai nos auxiliando a pautar, inclusive, algumas ações dentro do que cabe para um parque nacional. A gente tem algumas atividades, é muito interessante, assim, porque o Parque da Tijuca, ele tem no seu entorno aproximadamente, eu não sei o número correto, mas tem aproximadamente 120 comunidades limítrofes, praticamente. Algumas são quintal da casa, né? Outras são um pouquinho mais distantes, mas são pessoas que nasceram e cresceram com esse quintal que é a floresta, né? E que isso traz uma relação de pertencimento muito grande, né? Dessas áreas naturais na vida de algumas, não todas, claro, mas aquelas que têm aquela pegada um pouco mais de aventureira, né? De subir na floresta, passar, crescer, subindo, indo nas cachoeiras, nos rios, né? Então, a gente tem essa comunidade, essas pessoas que têm essa relação direta com a unidade de conservação. E o Parque Nacional da Tijuca, inclusive, a gente tem alguns funcionários que são vizinhos nossos, né, e que eles trazem essa importância de ter crescido com essa conexão tão próxima com a natureza, e alguns até comentam, olha, parte do meu salário é vir trabalhar no Parque da Tijuca, porque para mim é um prazer tão grande e eu desempenho esse meu trabalho com um amor muito maior por estar em contato tão direto com essa unidade de conservação. Então, o parque, as unidades de conservação, elas têm também como parte do seu papel, né, de gestão, a integração com essas comunidades do entorno, né? Tanto no sentido de entender quais são os seus conflitos, os conflitos, né, entre as diversas relações que existem e as oportunidades de desempenhar trabalhos em conjunto, né? Como o Parque Nacional ele tem essa aptidão turística muito grande aqui no Rio de Janeiro, né? Boa parte dos pontos turísticos do Rio estão dentro do Parque Nacional da Tijuca, e principalmente ali na Serra da Carioca, porque eu também não falei que nós temos 4 setores, né? O setor A, que é o Floresta da Tijuca, a gente tem o setor B, que é o setor da Serra da Carioca, onde fica o Corcovado, Vista Chinesa, as Bicas da Paineiras, Cachoeira do Horto, o setor C, que é o setor da Pedra Bonita e Pedra da Gávea, e o setor D, que é o setor mais recente do Parque da Tijuca, que fica na área ali no Pretos Forros Covanca, que é seguindo ali para o lado de Jacarepaguá. Então, quem passa na Grajaú Jacarepaguá passa por dentro do parque, e muitas vezes nem sabe que é parque, né? Mas, então, com essa questão dessa aptidão turística, a gente tem alguns trabalhos desenvolvidos em conjunto com as comunidades, principalmente ali da Serra da Carioca, que pega ali Santa Marta, as comunidades do Cosme Velho, Serra Corá, Guararapes e Vila Cândido, e até também os Prazeres, ali em Santa Teresa, que tem um pouco essa interligação com a questão turística.
Quando o Parque Nacional ainda fazia a própria gestão direta ali do Corcovado, né, antes dos processos de concessão, aquelas comunidades ali em volta, elas desenvolviam as suas atividades no parque, não de uma forma tão ordenada, mas viviam e sobreviviam dali. A partir do momento que o Parque Nacional entendeu que era importante fazer a concessão desses serviços, né, concessionar os serviços de visitação no Corcovado, a gente teve um corte em várias atividades de trabalho e renda dessas comunidades. E o parque entendeu que, na verdade, ele não, como faz parte da sua atribuição, inclusive, essa promoção de serviços e de geração de trabalho e renda também para essas comunidades, né? A gente estabeleceu, que já faz parte do Instituto Chico Mendes, já tem esse programa de condução, programa de condução dos visitantes com as comunidades locais. Então, a gente tem, já ao longo de uns 4 anos, 5 anos, um grupo de condutores de visitantes que são das comunidades locais, ali do Cosme Velho, e que fazem esse serviço de condução do visitante. Só que eles trazem um diferencial, que é esse diferencial que a gente falou do pertencimento com o ambiente, né? Então, quando você leva alguém para visitar o quintal da sua casa, você leva essa pessoa com toda aquela seu envolvimento emotivo, né, e o seu conhecimento em relação àquela área, que faz com que a experiência do visitante seja diferenciada do que uma visita diretamente, né? Então, assim, esse é um programa que a gente, um projeto, né, que a gente desenvolve e que é muito caro até para a gente, no sentido de tentar estar trazendo melhores possibilidades de trabalho, né, para esses 30 condutores, e que tem uma demanda de ser muito mais, na verdade, e que a gente sente que a relação entre o parque e a comunidade ela fica um pouco diferenciada, porque a gente tem essa incorporação, né, desses dois entes numa mesma atividade. Outras ações que a gente tem também em relação ali a essa região é que quando houve a concessão dos serviços do Corcovado, que na verdade a gente tem 2 concessionárias que desenvolvem, que prestam serviço de visitação ali na região, e com a interrupção da atividade das comunidades ali, foi incluído dentro do processo do contrato de concessão das concessionárias a obrigatoriedade de desenvolver programas socioambientais junto às comunidades do entorno, né? O programa do Trem do Corcovado, ele incorpora 4 comunidades, as 3 do Cosme Velho que eu já citei, mais o Morro dos Prazeres em Santa Teresa. Tem um recurso definido para ser aplicado nessas comunidades e foi desenvolvido junto com o ICMBio e o Conselho e a empresa um diagnóstico, né? A ideia foi fazer um diagnóstico dessas comunidades, identificando seus problemas, as suas potencialidades, as demandas, que foi um diagnóstico muito bem elaborado, ficou muito legal o trabalho feito até pelo pessoal da UFRJ, do GAPIS, né? Foi até quando eu cheguei no parque, eu peguei esse diagnóstico pronto, então o serviço depois ficou bem mais fácil, porque estava ali tudo bem desenhado do que deveria de estar sendo conduzido. E foi incrível, porque eles sabem exatamente quais são os problemas, quais são as soluções e como eles querem fazer para alcançar essas soluções, né?
Então, a gente, infelizmente, esse ano de 2020, que a gente estava acreditando que ia ter um grande avanço nessas agendas, ficou meio parado, né, em função da pandemia, mas tudo bem, que venha 2021 e a gente vai avançar na hora que tiver que ser. E aí a proposta é, a gente está no momento de contratação de uma instituição local, que também foi uma exigência, né? O entendimento é que, bom, não queremos ONGs, não queremos universidade, nós temos capacidade e nós vamos desenvolver esse trabalho. E aí está sendo contratada essa instituição local para estar desenvolvendo esse trabalho que prevê assim, pequenos editais locais para desde pequenas ações, tipo o grupo de capoeira que precisa comprar a calça, o abadá e o atabaque, até umas questões mais estruturais de gestão de resíduos, mas que vão ser definidas por eles através de processos participativos que estão estabelecidos já, né, dentro do projeto, e que eu acredito que a gente vai ter resultados muito bons. E outro também que a gente, só para a gente encerrar, porque acho que eu já falei bastante, a gente também tem o programa da outra concessionária que tem a ver com o desenvolvimento do turismo de base comunitária. Hoje, o trabalho turístico lá com essas comunidades ele está muito voltado para a questão do visita ao Corcovado, né? Mas existem outras potencialidades locais, inclusive eles pedem muito essa questão do Favela Tour, né? De desenvolver, ajudar no desenvolvimento de produtos para estar diversificando essa atividade de condução de visitantes e incorporando outros atores também da comunidade nessas atividades de visitação, né? E eu acho que o papel nosso, assim, da unidade de conservação é exatamente não ter um limite, né? A gente manter esta conexão, não ser o limite não ser uma cerca, né? E ser uma membrana que vai, que vem, que conecta, interconecta o dentro e o fora, e assim a gente está podendo ampliar um pouco também esse pertencimento, né, das comunidades no parque e do parque com o seu entorno. Acho que por hora é isso. Maravilha, Viviane. Na verdade, toda essa concepção soa como música, né? Porque a gente entende que uma unidade de conservação, como você falou muito bem agora, essa fronteira permeável, né? Não é o parque pertence à comunidade, né? Ele foi criado para isso. E é muito interessante pensar que, no caso do Parque Nacional da Tijuca, ele é uma unidade de conservação muito consolidada, porque ele já foi Floresta da Tijuca no tempo do Império e depois foi sendo foi se criando o estatuto para poder criar, então, a unidade de conservação Parque Nacional da Tijuca, né? Mas essa relação com as comunidades sempre foi existente. Eu queria passar a palavra para o Ian Bonder, pensando no Parque Costa do Sol, que está completando 10 anos, não é isso, Ian? E que é um parque que tem uma característica de ser fragmentado, no sentido de ter mais de 40, né, fragmentos unindo diversos ecossistemas e ambientes dessa região dos lagos. E o Ian faz parte do conselho e, além de ter inventariado, a partir do Guia Lagos, toda essa... todas as maravilhas que tem ali. Eu queria que o Ian falasse um pouco disso e de como é que é a relação entre o Parque Costa do Sol e as comunidades do entorno. O Ian caiu? Então tá. Então vamos continuar, porque a gente está nessa condição de conexão virtual e realmente a gente volta e meia tem esses problemas. Então, Viviane, vou de novo contatar com a Viviane, dá para ser? Essa está conectada? A Viviane está conectada. Então, Viviane, vou continuar nesse assunto com você em relação justamente ao entendimento da questão dos conflitos, né? Porque
muitas vezes a gestão de unidades de conservação passa a ser uma gestão de conflitos. E pelo que você está colocando e da forma que você colocou, a gestão está sendo justamente o contrário, sim, muito mais uma gestão de conexão com essas comunidades e de relação direta com elas, entendendo que, de certa forma, elas construíram ou fazem parte da construção desse ambiente, e que você, então, desenvolvesse um pouco mais desses exemplos, né? Eu, como sou morador aí também do Alto da Boa Vista, a gente vê uma quantidade, uma proliferação enorme de comunidades, uma riqueza enorme de potencialidades, como a Viviane colocou. Então, vamos lá, vamos de conexão em conexão. Viviane, daqui a pouco volta. A gente conseguiu agora conectar com a Marcele. E aí, Marcele, então eu vou passar o gancho para você, justamente assim, percebendo o que a Viviane colocou, e com todo o trabalho que você desenvolve na área de proteção ambiental e recuperação urbana da Serra da Misericórdia, a partir aí da ONG Verdejar, né? Então, queria conectar com você aí, Marcele, conseguimos. A Marcele, ela é produtora cultural, designer, artesã, educadora e comunicadora popular e agricultora urbana. Ela atua na gestão e coordenação dos projetos de agroecologia no entorno aí da Aparu, Serra da Misericórdia, a partir do Instituto Verdejar Socioambiental. Então, vamos conectar aí com Marcele, por favor. Sim? Olá, boa tarde a todos. Realmente estamos aí dizendo tecnologia. Prazer, obrigada pelo convite. Não consegui ouvir tanto a companheira, que a gente estava nesse problema da conexão, mas eu quero começar com um trecho de uma poesia do nosso fundador Luiz Poeta. Por entre balas e fumaça, Zona Norte Rio, a serra se lança no maior desafio. Verdejar já. Já te amo, Serra da Misericórdia. Te amo, o seu verde precisa verdejar. Esta redondeza sem paz, pálida e poluída. Te amo, Serra da Misericórdia. Te amo. Então, lugar de fala da instituição Verdejar é o maciço da Serra da Misericórdia, localizado no centro da zona norte do Rio de Janeiro, onde tem o maior adensamento de construções e de população per capita. E falando de um patrimônio ambiental que sofre constantemente um racismo ambiental. Então, a nossa luta e nossas ações, ela vem em prol da justiça ambiental. A justiça pelo acesso ao direito à área de lazer, direito a áreas para produção de alimentação agroecológica, direito à cultura, direito às águas, direito à terra. Então, lá na Serra da Misericórdia, os 4 rios que desembocam direto na nossa Baía da Guanabara, nossas bacias hidrográficas, e que são atualmente muito poluídas, porque a gente está falando de um território onde os direitos são, né, falta de direitos, então saneamento básico é uma questão, e a Verdejar ela trabalha com tecnologias alternativas de saneamento, e a gente acredita que a gente, pensando e cuidando nas nascentes, das mananciais, da Serra da Misericórdia, que são 4 rios que desembocam na Baía da Guanabara, é também uma grande forma de uma contribuição gigantesca à despoluição da Baía da Guanabara. Então, a Serra da Misericórdia está liberando a Baía da Guanabara, e a gente trabalha cuidando dos solos, pensando o solo, que é o grande berço dessas águas. Então, a gente vem, ao longo desses 23 anos, nessa luta pela APARU, que é a Área de Preservação e Recuperação Urbana, na Serra da Misericórdia, um decreto que nunca saiu do papel, por mais que já teve acesso a recursos para essa implementação, porém, a gente está falando, né, de um território que pouco se fala sobre as suas biodiversidades, sobre o seu ambiente natural. Então, a gente, quando foi questionar esses recursos que nunca chegavam,
a Serra da Misericórdia, já foram até devolvidos. A gente ouve que não seriam feito um parque para bandido. Então, aí mostra o total descaso que um território de patrimônio de área verde, um pulmão da Zona Norte, altamente classificado, de uma certa forma totalmente excluído de qualquer forma de melhoria ambiental. Então, a Verdejar ela trabalha com a agrofloresta, com a educação popular, com comunicação, em todas as suas frentes, buscando dialogar e trabalhar com jovens, com adultos, sobre essa questão do seu território, sobre essa importância dessa área verde, sobre a importância da luta pelo Parque Ecológico Luiz Poeta, que é a nossa luta, que o poeta não foi certamente a primeira pessoa a plantar na Serra da Misericórdia, mas foi um grande ser que, junto com outros moradoras e moradores do local, levantaram uma luta por esse espaço, uma luta por direitos, uma luta que é feita praticamente com as próprias mãos. Então, a Verdejar buscou, ao longo da sua trajetória, fazer seminários sobre a Serra, fizemos a Carta da Serra, a luta pelo decreto e a implementação do Parque da Serra da Misericórdia. E quando se viu que, a partir, a gente já tentou em vários espaços de controle social, e a gente tem visto a cada dia que essa luta, que essa conquista desse parque já é feita, na verdade, por muitas moradoras e moradores e instituições que semeiam, que trazem abundância para esse território, a partir das suas linguagens culturais, ecológicas. Então, a Verdejar, a Serra da Misericórdia, ela é circundada também por projetos que têm hoje em dia também pautado a luta pela serra, que tem pautado essa importância do cuidado dessas águas, desse solo, importante de se ter essa área ali e a esperança, né, de um território de paz, um território de bem viver, que a gente sabe que nessa atual conjuntura e a gente não vai alcançar mais a potência demais nesses territórios. Então, a Serra da Misericórdia, o parque, não é algo que ficou para trás. A gente, aos poucos, vem fazendo os ecolimites entre as comunidades, a favela e a área da área verde, né? Esse espaço de integração favela-floresta, a partir de plantios de alimentos, a partir de vivências com agroflorestas, com culturas, tudo dialogando a importância e esse reconhecimento dessa preservação da Serra da Misericórdia. Aqui, preservando a Serra da Misericórdia, a gente está preservando fauna, flora, nativas e também cuidando das nossas águas, cuidando do nosso ar. Então, é uma luta constante e que vem, claro, sofrendo também vários desafios, vem tentando diversas formas. Então, a gente já tentou pela cultura, tentamos mais pela uma questão mais de luta direta, e a gente vem até então sempre buscando se reinventar, entender a situação atual, para poder, a partir das nossas redes, que a Verdejar hoje, ela acho que o que também traz essa importância, né, dessa serra, ou essa visibilidade que se tem hoje, ela se deu também muito a partir da articulação da Verdejar dentro das redes Carioca de Agricultura Urbana, articulação de agroecologia do Rio de Janeiro, onde a gente também encontra com diversas pessoas que cuidam dessas áreas verdes na cidade, que cuidam desse território ancestral, esse território de memória, esse território de direito, né? Então, essa luta pelo território de bem viver, que não é nada romântico, porque realmente é o que tem sido muito distante da nossa realidade atual, porque é violência, é disputa o tempo inteiro. Então, a Verdejar está pautando justiça ambiental a partir das práticas agroecológicas, a partir da mobilização e articulações em redes. Então, assim, pegando um panorama um pouco da trabalho da Verdejar, que vem aí resistindo e insistindo nas lutas de políticas públicas para a favela, na luta do direito à soberania alimentar na favela, na luta também por todos os tipos de direitos que são negados. E a gente acredita que o saneamento ecológico, práticas ecológicas de saneamento, de preservação do meio ambiente são viáveis. Verdejar já faz, a gente
faz a bacia de evapotranspiração na favela, que ajuda a conter um sistema fechado de tratamento de esgoto, que evita que esses esgotos chegam aos rios e à Baía da Guanabara. Então, a gente faz aquecedor solar de baixo custo para que as pessoas tenham acesso a uma água mais quente. Então, são diversas tecnologias sociais de baixo custo que Verdejar vem ao longo desses anos tentando implementar e realizar juntos em busca da autonomia. E nosso trabalho é todo voltado na autogestão, então é um movimento, chegam pessoas trazendo seus conhecimentos, contribuindo com a sistematização das experiências, mas a Verdejar ela tem 23 anos, fizemos 23 anos esse ano, então muitos erros e acertos nessa luta por esse território vem sido feita, com muitos erros, com muitos acertos, mas a gente vai avançando. Só por hoje termos diversos grupos que pautam diretamente a Serra da Misericórdia, que produzem alimentos, que lutam também por direitos na Serra da Misericórdia, a gente já tem isso assim como a nossa grande de seguir, de continuar, se renovando com esses novos tipos e grupos que chegam com as suas novas experiências, que a Verdejar ela começou meio que o importante era plantar, um pouco sem saber das técnicas, e ao longo a gente vem aprendendo e fazendo por essa inquietude, né? Somos todos voluntários, então isso também, né, tem uma questão do tempo, das realizações das coisas, mas a gente também hoje conquistou já novos verdejantes que estão aí, além de fortalecer os espaços de base do Verdejar, também estão levando suas experiências para seus territórios que também estão na Serra da Misericórdia. Então a gente acredita que a Verdejar ela é isso, é um movimento que brota, que resiste e que luta pelo Parque Ecológico da Serra da Misericórdia. Não por esse parque que a gente teve há pouco tempo aí, que foi um projeto que teve recurso, mas que não foi implementado, mas a gente quer uma consultoria coletiva com os movimentos que já fazem agroecologia, que já cuidam da Serra da Misericórdia. Não só movimentos, como moradoras e moradores que estão ao longo de muitos anos cuidando e sofrendo diretamente os impactos. Par de Roucim atua nesse território, né, cada vez mais ali, tirando minérios da Serra da Misericórdia, gerando impacto direto nas águas da serra, na agrobiodiversidade da Serra da Misericórdia e na vida da saúde das pessoas. Porque perfeito, Marcele. A gente, na verdade, a ideia é dar todo esse apoio ao trabalho que vocês fazem aí e perceber que justamente essa segregação espacial que você mencionou no início, ela é uma estrutura da própria cidade, ela está no planejamento da cidade, lá ainda na década de 1930, ali pelos anos 20, quando a cidade então é segregada nos espaços industriais, aonde justamente a Serra da Misericórdia está inserida, né? Nos bairros que vão da nascente do rio Timbó, de todos os rios que drenam para o canal do Cunha, e do outro lado para o rio Irajá, para o rio Pavuna, que vão desaguar lá no limite do município. Então, realmente, a Serra da Misericórdia tem toda essa importância e o trabalho de vocês é de grande valor. Eu queria passar a palavra agora para o Ian, que a gente reconectou, e eu comentava justamente de quanto que o Parque Costa do Sol é uma unidade de conservação mais recente, né, Ian? E aí esse desenho da relação com as comunidades ainda está se dando. Como é que você vê isso aí, Ian? Marcelo, como você falou, o Parque Costa do Sol, a parte da Costa do Sol, ele não completou 10 anos ainda, né? O decreto foi assinado em 2011. E, assim como na Restinga, onde tudo acontece muito devagar, né? A Restinga tem ela é muito resiliente, mas é tudo muito lento. Na recuperação das áreas queimadas, a própria fauna que sofre de caça. A consolidação do parque também está sendo muito lenta. Isso é um problema sério, porque a região dos lagos ela é objeto de desejo de milhões de pessoas que querem morar aqui. É litoral, é bonito, enfim. Então, a cada ano que passa, a população vai crescendo. Hoje a gente tem aí uma estimativa das 7 cidades em torno da Lagoa, de 500 mil de pessoas aproximadamente, né?
Agora, com a pandemia, a população flutuante daqui subiu muito. Tem muita gente que saiu do Rio de Janeiro e veio para cá, em busca de segurança, enfim. Então, isso tudo impacta sobre essa área. O PEX, vou usar a abreviação, né? O PEX, ele nasceu a partir de 3 unidades de conservação ambiental de uso sustentável aqui. Foi a APA da Maçambaba, que é a unidade onde eu tive a minha primeira identificação inicial, a APA do Pau-Brasil e a APA da Serra de Sapietiva. Então, as ZPDS, que são as zonas de conservação da vida silvestre, e muitas ZCDS também, que são zonas de conservação, para ter uma proteção mais efetiva, foi criado o parque. Mas também o parque houve um interesse em cima da compensação ambiental, principalmente da exploração de petróleo, porque esses recursos de compensação ambiental, a prioridade é a indenização das propriedades desapropriadas para a criação das unidades, né? Então, isso traz muito recurso também para o município, CMSD, etc. e tal. Essas áreas, elas têm uma influência de uma diversidade muito grande de perfis de população. A gente tem, desde o grande empreendedor em Búzios, por exemplo, onde as terras são mais valorizadas, até comunidades carentes, onde tem problema de criminalidade, tráfico de drogas, a questão da invasão aqui é muito séria. A gente passou agora por um momento crítico de crescimento das invasões. Isso não ocorria há muitos anos aqui. Na década de 80 isso foi muito forte, na década de 90 arrefeceu um pouco, mas a coisa voltou de uma maneira assustadora. A questão da relação da unidade com essa população, ela está muito incipiente. O parque, para você ter uma ideia, eu moro em Praia Seca, praticamente dentro da zona de amortecimento do parque, a minha residência. Fico um pouco mais de 100 metros da Lagoa da Pernambuco, que é espelho d'água protegido. Uma unidade escolar que tem aqui, pública, ela, parte do corpo da gente dessa unidade não conhece o parque. Ou seja, são 10 anos de unidade de conservação e uma escola que está a 500 metros dessa unidade desconhece essa unidade, e isso faz com que esse conhecimento não seja transferido para as crianças que estão à nossa costa, né, no futuro da conservação. Então, existe um abismo muito grande entre a unidade e essas populações de entorno. Eu vou citar aqui um pouco o perfil dessas populações, para vocês terem uma ideia da complexidade do que acontece aqui. Por exemplo, eu fiz algumas anotações aqui. A gente tem um fluxo de uma população flutuante muito grande, que são os turistas e banhistas, né, que procuram as praias da região dos lagos para poder, enfim, se divertir, fazer turismo de praia. E algumas praias estão inseridas no parque, como é o caso das prainhas do Pontal Atalaia. Tem um fluxo imenso. No verão chega a ser assustador. Então, existe uma contagem que o Parque Estadual da Costa do Sol ele é um dos parques que possui a maior visitação do Brasil. É questionável isso daí, porque, na verdade, as pessoas não vêm ver o parque, elas vão para a praia. Então, é importante que a gente não tome isso como um parâmetro, esse número elevado de visitações, como um sucesso da unidade. Na verdade, não é. Inclusive, essa visitação desse exemplo que eu estou dando, ela gera um impacto por falta digamos assim, um manejo, uma gestão dessa visitação, gera um impacto muito negativo. E esse é o perfil que eu citei, né, os turistas. A gente tem também, infelizmente, uma migração da criminalidade da metrópole para cá. Isso, a gente teve uma perda de diversidade aqui na Maçambaba muito grande com essas invasões.
E são invasões que não estão relacionadas com demanda habitacional, é de vilagem de terra. A gente perdeu uma floresta aqui, dentro da Maçambaba, que é de chorar. Quem conheceu a floresta e chega hoje lá, uma pessoa que sofreu bastante com isso foi o Sil, que ele desenvolveu um estudo em cima desse fragmento verde, e quando ele voltou não tinha mais o fragmento. Então, uma das consequências dessa falta de integração com essa comunidade de entorno. Na verdade, quando o parque foi criado, e na formação do guarda-parque, houve um entendimento de que os guarda-parques deveriam ser das comunidades, para justamente fazer essa interlocução entre a unidade e a comunidade local. E nos primeiros meses isso funcionou, inclusive o serviço de guarda-parque de INEA, na época da criação do Parque Estadual Pastor do Sol, ele deu um show de organização, os guarda-parques foram muito bem treinados, equipamento, EPI, tudo, as criaturas, tudo material de primeira qualidade. Isso trouxe até uma sensação de autoestima, de orgulho para as pessoas que trabalham em prol da unidade. Mas, no decorrer dos anos, isso começou a ser dilapidado. E o mais incrível, essa dilapidação partiu de dentro da instituição que faz a gestão do parque. Então, hoje, eu pelo menos tenho uma visão assim, dessa instituição, que é o INEA, Instituto Nacional do Ambiente, onde existe um corpo técnico que tem um diálogo muito bom com o Conselho. A gente percebe eles ficam motivados por conta da atuação do Conselho, que é um Conselho muito atuante, mas existem também os cargos comissionados, políticos, então vira uma ferramenta, um instrumento político. E eu já tive a oportunidade, o desprazer de ver todo um trabalho sendo muito bem construído, de repente, ir por água abaixo, numa mudança desses loteamentos políticos que fazem, né? Numa mudança de gestão aqui do parque, houve uma sabotagem absurda, inclusive o próprio plano de manejo do parque, que já era para estar pronto há 4, 5 anos, ele foi sabotado por não servidores, mas por contratados da instituição, que estavam mancomunados com proprietários que não tinham interesse no parque. Em uma reunião dentro do INEA, um representante do Arambúlio, ele se declarou abertamente contra a unidade, ou seja, está defendendo os interesses dos proprietários, que muitas das vezes não são proprietários de fato. Então, a questão da regularização fundiária, ela também não é bem-vinda. Algumas pessoas se dizem proprietários, mas a regularização fundiária, ela faz um levantamento documental e consegue identificar quem é, de fato, o proprietário da terra, né? E isso gera um desconforto para esse grupo que só vê no solo a possibilidade de ocupação com construções. E vem-se uma ideia focada que esse mercado da construção civil ele está relacionado ao progresso da região. Obviamente, a gente tem um crescimento da demanda habitacional, é necessária a criação de novas unidades habitacionais, mas fica a pergunta, vou citar outro exemplo, faz sentido ocupar um campo de dunas que tem toda uma dinâmica de sedimento com um bairro residencial? Isso não é plausível, isso não é inaceitável, esse tipo de pensamento empresarial. Então, uma das nossas missões dentro do Conselho do Parque é exatamente equacionar a questão da preservação ambiental com o desenvolvimento urbano. E isso é muito difícil, porque esses empreendimentos eles têm um poder de capital muito forte e estão associados com poderes políticos também nefastos, né? Então, a gente briga contra isso.
Ian, Mas, eu acho que essa é justamente uma condição, um desafio para todos nós. Eu acho que tanto a Viviane, na posição dela de dentro do órgão ambiental, a Marcele como uma ONG que vem trabalhando na militância, no trabalho da comunidade, e você aí dentro do Parque Costa do Sol, no conselho gestor, entendendo e vendo, acho que momentos distintos desse mesmo filme, né? Talvez o Parque Nacional do Tijuca um pouco mais consolidado, a Serra da Misericórdia com a pressão de uma estrutura de expansão urbana planejada no Rio de Janeiro para ser caótica, né? Como a própria Marcele colocou, e aí a gente assistindo na região dos lagos, o filme se desenrolando nisso que você mencionou muito bem, ser chamado de desenvolvimento, né? Essa única forma de pensar desenvolvimento que o nosso filósofo Noam Chomsky, que estava aqui na mesa de sábado, chamando atenção justamente para isso, de como que as democracias entraram em crise a partir de que o Estado passa a prestar serviço a um determinado grupo hegemônico com mais poder. E aí a gente acaba tendo uma crise de democracia que complementa a crise ambiental e a crise civilizatória. De fato, a gente sabe e defende a importância dessas unidades de conservação, justamente nisso que vocês chamaram a atenção, que é a relação das comunidades com as áreas verdes, né? Elas são, na verdade, parte integrante da sociedade, elas não são algo distinto, como se fosse um jardim que a gente coloca em um pedacinho pequeno do quintal, enquanto que o tal desenvolvimento vem avassalando todos os outros espaços. Então, na verdade, depende de nós, como eu estou repetindo aqui sucessivamente, o ambiente é uma construção espacial, ela é a reprodução do nosso próprio espaço de convívio, e a gente, então tem um trabalho muito sério a desenvolver com todos vocês. Eu agradeço demais a participação. Viviane, muito obrigado pela conexão aí direto da Floresta da Tijuca, do Parque Nacional. Marcele, da Serra da Misericórdia, continua a luta. A ideia é que justamente, acho que para as 3 unidades de conservação a gente consegue ver o potencial que as empresas podem ter em apoiar essas unidades de conservação, em apoiar toda a questão dos projetos socioambientais que são desenvolvidos aí, incluindo o Parque Costa do Sol, com todos os modos de vida que persistem e resistem na região, como a expressão que a Marcele usou, né? E com essa conexão que a Viviane também trouxe. Eu agradeço demais, Ian, pela sua participação, hoje de manhã na rádio, agora de tarde aqui ao vivo na faixa Territórios, e a gente continua se falando, a gente continua conectado. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a todos aí pela audiência, espero que tenham gostado e acompanhado, e a gente agora vai fazer um pequeno intervalo e vamos voltar às 17h30 com uma conversa sobre a Cápsula do Tempo, um projeto muito interessante, onde a integrante Lorena está aqui já preparada para poder falar para vocês. E depois a gente passa a performance do slam Maré Cheia, manifestação cultural, poesia, resistência com X, e um diálogo imperdível a partir da criatividade que transforma o mundo. Aguardo vocês na sequência do Live Mundi e a gente vai até sexta-feira, dia 9. Um abraço a todos, muito obrigado.